O depoimento do Barra Torres foi bom para os padrões das pessoas ligadas à pessoa do presidente Bolsonaro. Bom quando a gente compara com o depoimento do ministro Queiroga, por exemplo. Mas a Anvisa é uma agência independente e vital nessa pandemia. Não fiquei muito confortável com o que eu vi, não. Salve, galera! Eu sou o Maurício Ricardo. O atual presidente da República do Brasil é tão criminosamente negacionista que quando a gente vê um gesto vindo daqueles lados lá apoiando a ciência, a gente se derrete todo. Mas não deveria ser assim. Eu tô falando especificamente das manchetes que eu tô lendo agora, às 17h30, sobre o depoimento do diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, na CPI da Covid. Por dever de ofício, eu vou aqui, em poucos minutos, resumir o que ele disse de relevante. Primeiro, é uma boa informação para quem quer pegar o Bolsonaro via propaganda da cloroquina. Ele fez o favor à nação de confirmar que houve sim uma tentativa de se emplacar Covid-19 como indicação na bula da cloroquina. Confirmou que isso foi objeto de discussão no encontro palaciano e deu até o nome da suposta responsável pela elaboração do plano, que é a médica Nise Yamaguchi, que é uma renomada cloroquiner do meio médico paulista, desde o início da pandemia. E é aqui que eu vejo a pegadinha. A doutora Nise não é uma louca. Ela não joga miro para helicóptero pensando que é pombo. Ela é doutora, pesquisadora com especialização em imunologia. Ao colocar a Nise na cena do crime, destaque para as aspas, o Barra Torres não compromete o governo, ele livra a cara do governo. Porque se isso aconteceu nos primeiros meses da pandemia, quando o Mandetta ainda era ministro, nada mais razoável do que o governo estar aberto a ouvir, eu disse ouvir, diferentes visões de diferentes especialistas. Honestos ou não, existe um abismo gigante entre uma pesquisadora querer ajudar o governo com seus estudos revolucionários, que mais tarde seriam amplamente refutados, tentando provar a eficiência da cloroquina, do que o presidente com papel na mão mandando o ministro da Saúde ou o presidente da Anvisa mudar a bula do remédio, entende? Até o Bolsonaro, que mal consegue articular duas frases, pode dizer: no tocante a isso daí, dessa história da bula aí, eu nem tava lá, tá ok? Ela chegou, a Nise, chegou lá com essa questão, eu encampei a ideia, mas não tem nada a ver com isso daí não, com esse negócio de bula aí. Má vontade minha com o presidente da Anvisa? Não. Meu problema aqui é que, apesar de eu ter uma péssima memória, alguns momentos marcantes da vida brasileira ficam bem gravados. E eu tenho elementos para desconfiar de pelo menos uma fala do Barra Torres não muito convincente. Para começar, vamos nos lembrar de como ele chegou à Anvisa. O grande mérito do Barra Torres não é a sua experiência no setor da saúde pública ou da vigilância sanitária. Como centenas de outros ocupantes de cargos no governo Bolsonaro, o contra-almirante da Marinha, Antônio Barra Torres, é amigo pessoal do presidente da República, que ele conheceu nos círculos militares do Rio de Janeiro. Recentemente, em novembro, quando ele passou pela sabatina que confirmou o nome dele no cargo, a revista Isto É fez um perfil do Barra Torres bem cruel. Eu vou ler um trecho para vocês. O diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o contra-almirante da Marinha, Antônio Barra Torres, é uma espécie de técnico acidental e é também turista profissional. No currículo que mandou ao Senado como preparação para a sabatina que ratificaria seu nome para o cargo, em vez de listar seus feitos na ciência e na área da saúde para justificar a nomeação, exibiu com destaque as cidades do mundo para as quais viajou. Ficamos sabendo que ele conhece Casablanca, no Marrocos, por exemplo. Não há nada que possa exaltar em sua trajetória técnica que tenha relação com vigilância sanitária. Ele também fez questão de incluir seus hobbies, como o automobilismo, colecionismo militar e fotografia amadora. Além disso, tratou com orgulho de suas leituras, que incluem guerra, religião e história, nada de saúde. Para convencer os senadores de sua competência, Barra Torres, que tem mandato até 2024, destacou seu apreço por cinema, motociclismo e pintura em óleo sobre tela. Eu vou deixar a íntegra no post fixado para quem quiser ler, mas é isso. Apesar da Anvisa ser uma agência independente, apesar do Barra Torres ter mandato, ele é um homem do Bolsonaro. E fica difícil a gente acreditar que o depoimento foi 100% técnico, porque em pelo menos um momento ele narra um evento do qual eu me lembro, talvez você também se lembre, e cuja versão dele parece pouco crível.
foi quando ele falou sobre estar sem máscara no dia 15 de março de 2020, já com a pandemia, já interino na presidência da Anvisa, numa aglomeração no Palácio do Planalto. Primeiro ele dá uma volta para mostrar como as opiniões dele em relação à máscara divergem da do presidente. Vê aí. Senador, em destarte a amizade que tenho pelo presidente, a conduta do presidente difere da minha nesse sentido. As manifestações que faço têm sido todas no sentido do que a ciência determina. Na última live que participei com o presidente, inclusive, permaneci o tempo todo de máscara, o que causou até uma certa estranheza por parte de alguns integrantes da imprensa, a ponto de comentarem isso até com referência elogiosa. Eu dei pause porque isso aqui é uma daquelas bizarrices que a gente vai perceber o quão bizarro é no dia em que isso tudo passar. O presidente da Anvisa dizendo que recebeu elogios da imprensa simplesmente por estar de máscara ao lado do presidente da República, que na mesma ocasião estava sem máscara. Para começo de conversa, ele nem deveria estar lá, o Barra Torres. Não com o peso que a Anvisa tem como agência responsável pela vigilância sanitária do país em meio à maior crise sanitária do país. As lives do presidente não são eventos oficiais. Ele se usa disso, desse argumento, inclusive para falar besteira, fazer campanha política e etc. Essa live aconteceu há apenas 3 meses. 3 meses, auge da guerra das vacinas. O distanciamento entre a Anvisa e a presidência seria, essa sim, digna de elogios. Mas vamos voltar ao vídeo. Agora, quanto ao evento especificamente que Vossa Excelência apontou, naquela época, em março, especificamente no dia 15 de março de 2020, o que preconizava o Ministério da Saúde, tornado explícito em 13 de março, foi o seguinte: máscaras faciais devem ser utilizadas por profissionais de saúde, cuidadores de idosos, mães amamentando e pessoas diagnosticadas com o coronavírus. Não havia, no meio de março, o consenso geral do uso de máscaras por parte da população. E a própria Organização Mundial de Saúde, um pouco antes, no dia 29 de janeiro, ela havia, inclusive, colocado dúvida quanto a essa eficácia. Isso foi um processo que veio evoluindo ao longo do tempo e hoje ninguém mais tem dúvida quanto ao uso de máscara. E também contrariando o que até recentemente a imprensa cita, que eu compareci a manifestações no plural, não é verdade. Eu estive no Palácio do Planalto em conversa particular com o presidente naquele dia. Havia, sim, uma manifestação na área em frente ao Palácio do Planalto. E quando cheguei, o presidente deslocou-se para a proximidade dos seus apoiadores, o que é comum. O presidente tem essa interação com o público, ele fez isso e faz isso diversas vezes. Cumprimentei com o cotovelo, que era o cumprimento preconizado na época, ainda não se usava esse toque de mão. Tirei algumas fotos, aguardei que ele terminasse ali a interação com seus apoiadores, tratamos do assunto que tínhamos a tratar e cada um foi para o seu lado. É óbvio que, em termos da imagem que isso passa, eu hoje tenho plena ciência de que se pensasse mais 5 minutos não teria feito, até porque esse assunto não era nenhum assunto que necessitasse de uma urgência para ser tratado. Desculpe, presidente da Anvisa, é difícil acreditar que o senhor tenha se deslocado da sua residência para o Palácio do Planalto num domingo para tratar de assuntos desimportantes como se fosse um domingo normal. Vou repetir, a Anvisa é um órgão independente, o presidente Bolsonaro está longe de ser um workaholic e o Brasil inteiro só falava de uma coisa naquele 15 de março, das manifestações antidemocráticas, juntando gente na rua numa pandemia. Aquilo foi um escândalo. Ou teria sido numa democracia plena, porque a própria SECOM fez anúncio dias antes, com direito à arte e tudo, com uma frase dúbia do presidente dizendo que não era contra o Congresso ou o Judiciário, era a favor do Brasil. Mas no WhatsApp do seu tio, com quem você briga na ceia de Natal por causa do mito, o chamamento era assim, ó: nas ruas em massa, os generais aguardam as ordens do povo, fora Maia e Alcolumbre. Democrático, né? E se o amigo pessoal Barra Torres tivesse ido parar no palácio por acidente, achando que haveria algum outro assunto a ser tratado aquela manhã no Planalto, olha ele com o celular filmando a interação do amigo presidente com o povo, ele se depararia, ele, o Barra Torres, com faixas como essa: contra os vírus do STF e do Congresso, álcool e fogo. Essa faixa estava lá em Brasília, com um palavrão no final que eu não preciso dizer. É isso que, na minha humilde e cética opinião, tira o peso da fala do contra-almirante que dirige a Anvisa. Porque ele que foi domingo na casa do amigo
sabendo que tinha um movimento nacional acontecendo em defesa desse amigo, tem a coragem de dizer para a CPI, sob juramento, que foi tratar de um assunto banal? Olha, não dá, eu não posso afirmar que seja mentira, mas não vejo lógica suficiente para crer que é verdade. Posso até acreditar que ele tenha ido ao ato constrangido, porque o Bolsonaro exigiu dele essa confirmação de fidelidade, mas imaginar o presidente tratando de assuntos da Anvisa, ainda banais, naquela manhã, com todas as redes sociais, falando de uma única coisa, as manifestações no Brasil, e toda a cúpula política do governo, sabendo que era um teste das ruas, um teste de força para o Bolsonaro e uma provocação escancarada aos demais poderes, é demais para mim. Não naquele dia, não o Bolsonaro. Então como é que eu vou acreditar que não está havendo intervenções políticas na aprovação de vacinas? Eu vi muita gente elogiando o corpo técnico da Anvisa. De fato, a Anvisa é profissional, foi muito profissional quando transmitiu a aprovação emergencial da Coronavac e do Butantan com a Sinovac. A própria existência dessa vacina é uma derrota do governo, mas teve aquela rápida paralisação nos ensaios quando o voluntário morreu e o presidente comemorou a morte nas redes sociais, lembra? E agora, e esse foi um dos grandes objetos de discussão, hoje na CPI, há toda essa polêmica envolvendo a não aprovação da Sputnik, que é a vacina russa que tem 60 milhões de doses compradas pelos governadores do Nordeste e que já está sendo aplicada no México e na Argentina. Desculpa, eu posso estar sendo absurdamente injusto, até ignorante. Todas as explicações da Anvisa para a não aprovação da Sputnik me soam, como leigo, convincentes. Mas eu estaria muito mais seguro se tivesse ouvido o Barra Torres, que chegou a dizer: se eu tivesse pensado mais 5 minutos, não teria ido ao Planalto dizer, eu fui apoiar o presidente. Era o início da pandemia, hoje como tal eu não faria isso. De qualquer forma, no geral, foi um depoimento consistente, repito, e diante da indigência que a gente vê no governo nessa área vital para o presente e para o futuro do país, que é a saúde, ver um Barra Torres falando, defendendo a vacina e máscara, com um cargo efetivo, é o que a gente tem para hoje, e podia ser muito pior. A gente viu o Queiroga ensaboado. Imagina como vai ser o Pazuello se ele aparecer por lá. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, deixe seu comentário. Estamos numa pandemia, se for sair, use máscara. Meu profundo e sincero agradecimento a todos os profissionais de saúde desse país. Valeu mesmo.